Olá pessoal, hoje pelo sexto episódio do Live Chat temos o Marco, o Upstairs Jungle do Instagram, também conhecido como o Rei das Begónias, apesar de ter, pronto, muitas outras plantas. Mas por trás desta conta, quem é que é o Marco? Portanto, fala-nos um bocadinho do teu percurso. Então, o Marco é uma pessoa ligada às artes. Na verdade, sou historiador de arte e designer gráfico. Já trabalhei nas duas áreas, mas neste momento sou designer gráfico, mas numa leiloeira de arte. E a paixão pelas plantas e pelos animais é algo que eu conheço em mim desde pequeno. E em certa altura da minha vida até foi bastante confuso decidir qual o meu rumo profissional. Não sabia se ia pelas artes, se ia pela biologia, por exemplo. Mas acabei por ir pelas artes e as plantas e os animais ficaram como hobby. Portanto, é daqui que, é Uhum. daqui que vem esta paixão por plantas e esta coleção e que eu tento manter nos meus tempos livres. Bom, nós vamos entrar aqui um bocadinho já, tipo assim, a matar, mas é só porque antes de irmos, portanto, ao conteúdo das plantas em si, mas embora isto também seja, portanto, um conteúdo relevante e, portanto, e que também tem a ver, que é, eu acho que nós temos falado sobre realmente aqui um assunto que vejo muito pouca gente a falar e que eu acho que precisa ser um assunto que precisa de ser mais falado e mais discutido. Marco, tu fizeste um post há um tempo que eu achei, de extrema coragem, por mostrares muito a tua vulnerabilidade de forma muito transparente e pronto, nós no Instagram estamos pouco habituados à transparência. E neste post tu falaste da, portanto, da luta que tu tens, contra a ansiedade, contra a depressão, contra ataques de pânico e aquilo que eu quero perguntar é de que forma é que tu achas que este hobby traz coisas positivas à saúde mental das pessoas? Ou seja, tu achas que tratar de plantas é inconscientemente tratar de ti próprio? E como é que isso te pode ajudar ou como é que isso te ajuda? Eu quero saber a tua opinião sobre isto. Ok, então eu na verdade até já fiz mais do que um post sobre este tema. Uhum, Ahm, Durante a pandemia eu tive pela primeira vez um ataque de pânico. Ahm, e mais tarde fui diagnosticado com ansiedade generalizada e iniciei tratamento farmacológico e assim que me senti mais empoderado sobre este assunto, resolvi fazer esta partilha, mesmo por causa disso que tu denotas nesta vulnerabilidade que eu mostrei, para também desmistificar aqui um bocado esta coisa das doenças mentais e para mostrar, se alguém estivesse a ler e se conseguisse identificar, que não estavam sozinhas nesta luta. Que, que é muito fácil sentir que somos só nós que somos assim. Ahm, as plantas, eu acho que elas podem trazer benefícios para qualquer pessoa, especialmente em alguém que esteja a passar por uma situação destas. Ahm, a menos que estejamos a colecionar plantas só nos tragam chatices. uhum, Esse é o único motivo pelo qual eu acho que poderá ser bom ou mau. Eu lembro quando comecei com esta ansiedade mais generalizada, portanto, com esta patologia, porque a ansiedade temos todos, mas quando é descontrolada ou sem motivo, é, tende a ser patológica. E nessa altura eu descuidei-me imenso das plantas. Nessa altura eu perdi imensas plantas. Porque eu não tinha cabeça, nem paciência, nem motivação para estar uhum. a cuidar delas. Portanto, um, acho que pode ser bom em momentos em que se está mais estável. Portanto, não substitui uma terapia, portanto, não diria que seja terapêutico, mas acho que tudo que traz bons momentos e bem-estar é sempre positivo. Que eu acho, da minha opinião, que é basicamente, eu acho que este hobby ajuda na questão em que, portanto, eu acho que as plantas podem ser, com medidas um pouco de coping para lidar, se calhar, com stress ou com ansiedade ou com, portanto, aquilo que pode causar stress e ansiedade
mesmo que seja sem causa nenhuma, porque Uhum. eu acho que a própria alegria de ver coisas a crescer, ou seja, tu teres uma planta e ela vai se desenvolvendo, ou seja, não é um hobby, se calhar, como ter selos ou colecionar outra coisa qualquer, é um hobby mutável. Aquilo tu tens agora uma coisa e aquilo daqui a um mês, daqui a 6 meses, vai ser uma coisa diferente. Eu acho que também veres, portanto, a planta a crescer, ver coisas a crescer, eu acho que é algo sempre que te traz, pronto, que pode trazer alegria e também eu acho que é uma forma inconsciente de te Claro, afastar de um ecrã. Ou seja, a tua atenção, como está focada em algo que não requer grande tecnologia, tu podes simplesmente estar relaxado a tratar daquilo que são plantas, é uma cena que tu gostas e aquilo não é uma coisa, pronto, obviamente se as plantas não tiverem pragas ou se a planta não tiver a morrer, porque isso obviamente te vai trazer, pronto, provavelmente ansiedade, mas eu acho que a cena das plantas é realmente eu acho que é algo que pode ajudar. Como tu estavas a dizer, não acho que substitua obviamente a terapia, mas eu acho que pode trazer algum zen, algum espaço que é só teu para tu relaxares, não estás a olhar para um ecrã e eu acho que isso pode de alguma forma ajudar as pessoas. Eu quero, pronto, também saber a tua opinião. Tu, por exemplo, tu sentes-te ansioso quando estás a tratar de não. plantas? À partida não. Ahm, eh, Imagina, eu já tinha plantas antes de ser diagnosticado com ansiedade. Portanto, Uhum, é difícil perceber o quão benéfico foi para mim tê-las. Mas sem dúvida que elas são um bom escape uhum, em certos momentos. E são uma boa forma de distração, exemplo, de pensamentos, e claro que trazem alegria quando está tudo a correr bem, as plantas estão a crescer, uma planta floriu, por exemplo, ou qualquer coisa do género. Portanto, sim, eu diria que de uma maneira geral pode ser bastante benéfico, ahm, mas acho que outro qualquer hobby positivo também pode ser benéfico. descreve-nos então, um bocadinho a tua coleção de plantas e como é que a dispões em casa, ou seja, se tens na casa toda, se está na sala, se tens um plant room, se tens uma estufa. Eu estou a ver atrás de ti, portanto, um terrário, portanto, dá-nos uma ideia da tua coleção. Então, eu mudei de casa há muito poucos meses. Eu antes morava numa casa bem mais pequena, e tinha basicamente plantas por toda a casa. Agora que estou numa casa maior, tenho Uhum, um plant room, onde tenho a maioria das plantas, mas mantenho algumas, obviamente, uhum. pela casa, porque gosto de as ver, não é? Gosto de habitar o espaço e que elas façam parte dele, mas a grande maioria está nesta divisão onde eu estou neste momento. Até deixei de ter menos plantas espalhadas pela casa, portanto, eu acho que neste momento só tenho na sala, nas varandas e neste quarto. E descreve-nos então que tipo de plantas é que tu, pronto, maioritariamente tens. Portanto, eu sei que tens muitas begónias, tu, portanto, expões bastante, que é um tipo de plantas que tu gostas bastante, mas para além das begónias, portanto, que é óbvio, o que mais plantas é que tu tens? Então, eu de há uns anos para cá fiquei muito interessado em Oia. Diria que é o que eu tenho mais a Uhum, seguir a begónia. Eu estou aqui a tentar olhar à minha volta e talvez alocásias. Se uhum, bem que eu hoje em dia, apesar de eu ter ficado conhecido pelas begónias, eu tive imensas begónias, é verdade. Hoje ok. em dia não tenho tantas, porque já perdi bastante. Por exemplo, como te descrevi há bocado no início, quando fui diagnosticado com esta patologia, descuidei-me imenso e com as begónias é fatal. Como muitas das que eu tinha, era fatal esse descuido. Ahm, mas por outro lado, eh, Uhum, acho que foi positivo porque abriu-me mais curiosidade para outros géneros e eu hoje em dia até nem diria que eu só gosto de begónias. Eu adoro imensas plantas e nem gosto muito de comprar por géneros, eu compro porque eu gosto ou eu troco porque eu gosto, que acho bonita porque, sei lá, tem um crescimento engraçado, uma flor estranha. Portanto, eu uhum, tenho várias plantas mesmo de diferentes géneros, mas sem dúvida que Oias, neste momento, é o que eu tenho mais a seguir a begónia. ok. E qual é que foi, portanto, a tua primeira begónia? Se ainda te lembras? Eu acho que a minha primeira begónia foi uma que se chama Aconitifolia, que é uma begónia até bastante comum em Portugal,
nas entradas dos prédios, por exemplo. Até eu vejo imenso em Uhum. Lisboa e acho que foi a minha primeira begónia que eu tenho em memória. Logo de seguida foi a begónia imaculata e Uhum. isto em 2017, penso eu. Era uma begónia extremamente. Desculpa, a maculata é só para as pessoas que não conhecem muito bem begónias, a maculata é aquela das manchas brancas, não é? Sim, sim, exato. Ok. Que é para as pessoas que não, pronto, que não conhecem as begónias, perceberem mais ou menos visualmente o que é que estamos a falar. Sim, desculpa. Sim, é essa mesmo. E na altura era extremamente rara. Sim, super difícil de encontrar e hoje em dia até já vi no supermercado à venda há pouco tempo. Uhum. E acho que foi essa que me fez despertar o interesse para o género. Eu achava super bonita, ainda acho, ainda tenho uma enorme desde essa altura. Ah, Aquelas folhas gigantes, o formato das folhas, as manchas brancas. E comecei a pesquisar e a pesquisar. E isto, por volta de 2017, 2018, já havia assim uma certa comunidade de plantas no Instagram, muito, muito menos do que hoje em dia. Mas as poucas que existiam, tendiam a mostrar plantas extremamente incríveis e muitas delas eram begónias. E eu comecei cada vez a gostar mais, a interessar mais a contactar pessoas que tinham noutros países e comecei a trocar. E foi assim que começou tudo. Aliás, eu raramente comprei begónias. Tenho ou já tive begónias extremamente raras, que eu obtive através de trocas. Portanto, havia esta comunidade que também já está a desaparecer um bocado. Mesmo as pessoas que eu conhecia nessa altura, algumas até se interessaram de todo por plantas, outras mudaram um bocado o género que mais colecionavam. Mas sim, foi assim que tudo começou. Foi o que te levou, eu ia até te perguntar, portanto, o que é que te tinha levado, portanto, a gostar de begónias? Foi que foi através do Instagram que tu viste, portanto, uma begónia ou Sim, foi através de lá que eu comecei a descobrir mais espécies de begónias, que existem imensas espécies de uhum, begónias. Pá, e em geral, penso que tu sabes, e muitas pessoas que estão a ouvir este podcast hoje em dia também já sabem, existem begónias de todos os tipos. Algumas é estranhamente difícil de acreditar que é uma begónia, porque é muito diferente das mais que nós conhecemos, mas aquela também é. E este lado meio alienígena, que muitas delas têm, foi o que me uhum. fez, e ainda faz, gostar tanto deste género. Pá, eu confesso que, pá, eu begónias, eu achava que era assim um bocado planta de pessoa idosa. Mas, eu ultimamente tenho gostado, lá está, porque eu era um bocado exposto a begónias que se calhar eram aquelas mais comuns e a minha avó tem begónias e eu se calhar era um bocado, pronto, levado um bocadinho a achar que, pronto, que era um bocadinho planta de idoso. Mas, ultimamente tenho visto begónias, também obviamente no Instagram e também, o pessoal, portanto, que tem os terrários, que é uma coisa, portanto, que eu também gosto, e que realmente têm begónias, pá, eu nunca tinha visto. Begónias que parecem fluorescentes, assim como as Galaxy, são, eu achei espetaculares. Eu nem, aquilo nem, como estavas a dizer, aquilo nem sequer parece uma begónia, aquilo parece uma planta Sim, quase criada a computador, ou a Vederiana, portanto, que é espetacular, o contraste das sim. folhas, aquele vermelho com o preto, pá, é realmente espetacular. Mas, portanto, tu podes partilhar connosco alguns dados sobre, estavas a dizer que as begónias eram muito diversas, tu podes, basicamente, o que é que torna cada tipo, vá, de begónia assim mais único? Ok. Então, antes de tudo, eu vou só, se calhar, contextualizar porque é que tu e muita gente, e eu próprio na altura, achávamos que as begónias são plantas de pessoas mais idosas. Porque elas tiveram um boom muito grande nos anos 70. E depois foram provavelmente ultrapassadas por outros Uhum. géneros de plantas. E essas mesmas pessoas dos anos 70 foram as que ficaram com elas. E são as que hoje em dia nós, se calhar, conhecemos como pessoas idosas. E depois ficou um bocado associado a esse tipo de geração. A outra questão, sim, as begónias são um dos géneros mais extensos que existe. Uh, eu penso que até há bem pouco tempo existiam 2002 espécies descritas, portanto, e existem muitas mais por descrever.
Eu acho que pensam facilmente o número vai chegar às 3.000, porque só eu aqui em casa tenho cerca de 50 que não têm descrição. São chamadas de, imagina, Begonia species, e depois a localidade onde foi encontrada ou um atributo que a descreva. São plantas que Uhum, crescem em continentes com clima tropical ou subtropical, portanto elas ocorrem quase todos, menos na Europa, na Antártida. Um, São plantas que divergem muito nas especificidades que elas têm de crescimento, porque como existem uhum, nestes continentes todos, como podes imaginar, existem begónias que crescem em sítios super secos, super quentes, outras em sítios mais frios e úmidos e sombrios. São plantas que também, às vezes costumo ler imensos papers sobre espécies de begónias, totalmente novas espécies que são descritas. E só para teres noção, existem begónias que são endémicas de uma localidade. Portanto, imagina, só se conhece aquela espécie em 50 metros quadrados de floresta. E nesses 50 metros quadrados existe um certo microclima que, se não conseguires replicar em casa, uh, não vais ter muito sucesso no cultivo dela. uhum. E isto faz com que as pessoas às vezes se afastem ou achem que elas são plantas extremamente difíceis, mas às vezes é mesmo só perceber o que é que, de onde é que ela vem, que clima é que tem, se cresce no solo, se cresce em rochas, se cresce quase em ambientes pantanosos. Portanto, elas são mesmo muito diversas neste aspecto. E depois, morfologicamente, também. Existem begónias que se parecem suculentas, existem begónias que parecem fete, existem begónias que parecem antúrio, sei lá. Existem begónias que não parecem nada, que parecem feitas por inteligência artificial. E quais é que são quais é que portanto, tu dirias que são os fatores de sucesso, portanto, do cultivo de begónias? Portanto, já sabemos, pronto, que um dos fatores de sucesso é ter mais de 65 anos de idade. Mas para além disso, quais é que são os fatores que tu dirias que dentro da tua experiência, que já tiveste várias, e que neste momento tens 50, portanto, quais é que tu dirias que são assim os fatores que ajudariam? Eu acho que um dos maiores erros que se pode cometer nas begónias e em vários outros géneros é achar que existe um guia. Porquê? Porque, como eu acabei de dizer há pouco, em 2002 espécies de plantas de begónias descritas, de várias partes e regiões do mundo, elas têm todas cuidados diferentes em casa. Portanto, eu não posso dizer que deves regar da mesma maneira uma Uhum. begónia venosa como deve regar uma begónia de arte feydeliana. A venosa é do Brasil, penso eu, é uma espécie, é uma begónia Uhum. de aspecto suculento. Portanto, ela armazena água nas folhas e no caule e está preparadíssima para passar períodos de seca e estar em pleno sol direto. Enquanto a outra ocorre em sítios com uma umidade extremamente alta, com temperaturas se calhar muito mais estáveis e não tão quente. E se aplicares os mesmos métodos de cultivo a ambas, uma delas vai morrer, ou as duas. Portanto, eu acho que o segredo é sempre tentar perceber de onde é que vem aquela begónia, de que país, de que Uhum. localidade, porque, como eu já disse há pouco, existem begónias que são endémicas de certas localidades. Portanto, imagina, há begónias que são da Indonésia, mas não são da Indonésia em geral. Existe numa pequena parte da Indonésia que é diferente do resto do outro clima que podes encontrar noutras florestas da Indonésia. Portanto, convém sempre ler um bocado sobre elas. Se existirem papers publicados cá à partida, quando já têm um nome de espécie atribuído, existem e é fácil de encontrar, por exemplo, no ResearchGate. E consegue-se encontrar todas essas informações à partida, portanto vai ser fácil de replicar. Mas de uma maneira geral, eu acho que as begónias que precisam de bastante umidade, elas precisam de um ambiente bastante estável. Portanto, estufa, terrário, algo deste género. Para lhes proporcionar uma temperatura que não oscila muito e uma umidade constante. E isto poderá ser a base para esse tipo de begónias. Depois pode diferir muito no tipo de substrato que elas preferem, porque existem begónias que crescem em regiões calcárias,
outras crescem no solo, outras crescem em zonas graníticas, e isso também difere, isto também vai influenciar bastante o sucesso da begónia, porque às vezes o Uhum, substrato bloqueia, uhum. o próprio pH do substrato pode bloquear o acesso a nutrientes. E há begónias que estão adaptadas para captar nutrientes em ambientes mais calcários, outras em ambientes mais ácidos. Portanto, isto difere bastante. E eu acho que Claro. isto é que é giro, é engraçado de ter begónias, que é este lado mais complexo e geek, Uhum. e estar sempre a tentar perceber qual é a melhor forma de replicar aquilo que existiria no habitat natural dela. Bom, no fundo é também uma pá, obviamente que é uma coisa um bocadinho complexa, não é? Eu percebo aquilo que tu estás a querer dizer, para quem gosta de investigar, para quem gosta de pensar muito em comprar uma planta, pronto, essas plantas mais difíceis, tu tens de tentar replicar, portanto, o ambiente, pronto, de alguma forma são é fixe tu conseguires ter a planta, tu conseguires, portanto, é um desafio, uma planta mais difícil, tu conseguires recriar, portanto, o clima e ela conseguir, portanto, crescer. Mas quer dizer, eu também percebo que meta um bocadinho de medo a alguém que se calhar não queira andar a ler papers e não queira eh, porque há muitos amigos nossos que têm plantas e gostam de plantas e que se for preciso se tu lhes perguntares, eles utilizam quase todos os mesmos substratos e de repente andares a dizer: "Não, mas para esta espécie tem que ser mais não sei quê, para aquela tem que ser mais Claro, não sei quanto", quer dizer, eu acredito que meta também um bocadinho de medo, porque pronto, eu claro, eu percebo esse medo, eu percebo totalmente esse medo, mas também nestas 2002 uhum, espécies existem imensas que tu podes ter em casa sem grandes cuidados, podem levar o cuidado básico de uma planta uhum, qualquer e elas vão, vão, vão ficar sempre bem e crescer. Ah, Portanto, eu acho que é uma questão de escolher se quer ter uhum. trabalho, stress, chatice ou não. E acho que a maioria das begónias que se vende hoje em dia nos hortos estão adaptadas para ser uma boa planta de casa. Portanto, nessas, nada disto se aplica. Um substrato qualquer, de plantas de interior, regar quando a primeira camada de sol começa a ficar seca, não ter sol direto, não passar muito frio, nem muito calor. Portanto, Uhum. eu percebo que seja assustador, mas existem as que não são assustadoras. Eu estava só mesmo a falar no meu caso específico. Imagina, cheguei a uma altura em que tinha, sei lá, 200 begónias ou mais. Ah, e se eu não tivesse esse cuidado todo, não valia muito a pena continuar a colecionar. Mas tinhas claro, mas tinhas begónias imagina, tinhas essas 200 begónias onde? Tinhas Eu assim em tenho uma casa? estufa, sabes, aquelas estufas que ainda Ok. tenho aquelas estufas que são, na verdade, preparadas para cultivo de cannabis. Eu penso nelas, sim. Sim, tipo uma grow tent. Exato, é mesmo esse o termo que. Sim, ok. Sim, tenho uma estufa dessas que me permitia criar ali um ambiente mais estável. Dentro dessa estufa tinha todas as espécies que adoravam umidade alta, umidade elevada Uhum, e temperaturas mais quentes. Ahm, e isso permitia-me ter essas espécies todas. Depois, o substrato eu podia não, eu fazia um substrato de acordo com o tipo de begónia que estava ali dentro. uhum. E que Portanto, tipo de substrato é que tu usavas? Já agora fiquei curioso. olha, eu, uma certa altura, havia imenso, falava-se imenso na comunidade das pessoas que gostam de begónias que o substrato, penso que é usado para bonsais. Acadame, penso que chama Sim, assim, sim, acadame. acadama. Sim, sim. Era ótimo para begónia em geral, Hum, porque retia bastante umidade, também tinha bastante alojamento, e de certa forma replicava ali um bocado aquelas begónias que nascem, sei lá, em vez de no solo, em pedras. uhum, Bastantes begónias nascem assim, nesse tipos de ambientes. Portanto, durante muito tempo usei a Kadama, depois comecei a usar substrato normal com bastante perlite, por exemplo.
begónias que gostavam não, que cresciam em ambientes mais calcários, cheguei a usar, agora não me lembro do nome da pedra, mas é uma pedra calcária partida em bocadinhos, como se fosse pone. Uhum. Cheguei a usar pone também, Uhum. cheguei a usar musgo. Eu acho que as possibilidades são infinitas, desde que tu repliques, não tem que ser replicar exatamente o sítio e o substrato onde ela vivia, mas que no fundo o substrato que tu estás a usar vão gerar as condições que ela gosta. E muitas vezes o que me fazia trocar de substrato, usar um ou outro, era Uhum. os pHs. Portanto, esta vem num ambiente de pH mais alcalino e eu vou usar isto. Esta é mais ácida, eu vou usar aquilo. Uhum. E tu medias o pH? Não. Nunca, Tu sabias mais ou nunca, menos tu sabias mais ou menos que o pH seria ácido ou básico sim, se perante o com aquele substrato que sim, usavas? sim, porque essa pepinha já estava Ok, muitas vezes feita na internet, não é? ok. E às vezes os substratos, por exemplo, os bonsais diziam os pH, acho que eu penso que o Uhum. Akadama dizia. E também cheguei a usar Uhum. outros que agora não me lembro do nome, tinham assim nomes deste género. Havia Ok. um branco, que era super ácido, não me lembro do nome. E esse ficava begónias que nasciam em sítios mais graníticos. Enfim, a uma certa altura também comecei a descobrir que também as podes habituar, de certa maneira, a, Há a outras outras coisas. Exato. condições. E mais tarde comecei a usar o substrato básico com perlite e continuava a ter sucesso. Na boa. Sim, portanto, acho que foi. E quais é que são, portanto, as begónias, portanto, as begónias mais raras ou menos conhecidas que tu achas particularmente interessantes? Ui, tanto. Provavelmente vais sim, mas vais ter que escolher algumas e provavelmente vais ter que nos descrever visualmente, porque se calhar a maior parte de nós não as conhece. Então, olha, eu vou dizer uma que ainda há pouco me lembrei dela, porque eu já a tive e ela morreu há muitos anos, que é a Begónia Hum. paulensis, que, tal como o nome já aqui denuncia, é de São Paulo, no Brasil, e é uma begónia que tem um Uhum. aspecto, portanto, os veios da folha parecem uma espécie de teia de aranha. A forma como eles estão unidos Uhum. parece uma espécie de teia de aranha. E tem assim umas tonalidades de verde bastante interessantes. Eu penso que a minha morreu porque ela odiava temperaturas muito elevadas. Portanto, morreu numa das nossas famosas vagas de calor. Eu penso que ela não é só rara no cultivo, também é rara em geral, né? Portanto, Uhum. na natureza. Ahm, gosto muito também de uma outra begónia chamada Bulatifolia, que é super rugosa, parece como se fosse uma begónia com sarampo. Ela tem imensas irregularidades na folha e depois tem um aspecto bastante suculento, tem imensos pelos nos pecíolo, que são o que une a folha ao Uhum. caule, aquele raminho, chama-se pecíolo. Ahm, ela é- eu este ano eu tenho essa begónia porque na verdade foi um amigo meu que me ofereceu, mas ele comprou num horto. E eu acho que nos últimos anos muitas begónias raras estão a aparecer no mercado Uhum. tradicional. Isso é muito fixe, é muito bom. Bom, quase todas as plantas neste momento, Sim, não são só as sim, begónias. exato. Mas eu nunca pensei que certas begónias chegassem a este tipo de mercado, por serem Uhum. tão específicas no tipo de cultivo. Mas de certa maneira, e até há um horto holandês que eu conheço o dono, ele é quem está mais a introduzir este tipo de begónias no mercado europeu. E é muito fixe porque ele consegue climatizá-la na estufa na Holanda e elas basicamente vêm super preparadas para ser uma planta de casa e não uma planta de terrário. Isso é incrível, porque de certa maneira já vem aqui metade do Uhum. trabalho feito e metade do medo superado em ter begónias. Portanto, eu comprei esta begónia Blotifólia que eu só conhecia do mundo dos terrários, num horto, e tenho-a na sala e ela está ótima. E eu nunca, até a ver num horto, a tinha visto fora de um vidro. Nunca. Portanto, eu acho que o panorama vai mudar e esta climatização feita previamente é muito fixe. Boa. Um conselho que é que tu compres num horto
que já estão, portanto, aclimatizadas a viver nessas condições, não as coloques num terrário, porque eu já fiz isso e não correu lá muito bem. Ou seja, eu pensei: "Ah, isto de begónias, eu vou usá-las como planta de terrário", porque, pronto, precisava ter plantas de terrário, porque estava a montar um terrário, na altura para um gecko. E eu pensei: "Pá, as begónias são de terrário, portanto elas vão de certeza amar estarem num terrário". Só que não, elas, já estavam aclimatizadas a viver no horto, a estarem em casa, e elas basicamente derreteram, em muito pouco tempo. Elas, pá aí em 3 meses Exato. morreram. Portanto, não faças o É, isso é uma contrário, não característica faças o muito. contrário, que é comprar É, uma begónia, portanto, que já esteja aclimatizada e agora vou pô-la num terrário. exato. Eu diria até, nunca se deve mudar drasticamente as condições de uma begónia. Hum, Seja do horto para o terrário, seja do terrário para fora para o ambiente livre dentro de casa. Porque elas fazem muito isso que tu acabaste de escrever, e isso até é bastante curioso. A primeira vez que me aconteceu, eu nem estava a acreditar. Elas parece que derretem, que explodem, não é? Elas literalmente desfazem. E eu já tive begónias a fazer isso em minutos. Do género, tirar uma begónia da estufa, onde está uma umidade perto de 100%, e estar sei lá, a gravar. Na altura tive que fazer um vídeo para os jardins abertos e tinha que mostrar algumas minhas plantas. E achei, na altura, boa ideia mostrar begónias da estufa. E durante o vídeo que eu estava a gravar, que foi para aí meia hora, muitas delas tinham morrido. Ou estavam completamente desmaiadas. Porque o choque foi tão grande, imagina de 100% de umidade hum. para se calhar 50% ou menos, acho que era bem menos, que era verão, que elas passaram-se e explodiram. Elas literalmente parece que explodem o caule e aquilo se transforma uma espécie de cristal. Sim, elas ficam tipo em Sim, portanto, eu papa. diria nunca mudem as condições de uma begónia de uma forma assim tão drástica. Ou seja, se está em ambiente muito úmido, tem que se fazer uma transição muito gradual. Diria tipo, pô-la dentro de um saco e ir abrindo aos poucos ao longo de muitas semanas. E quais é que são, portanto, na tua experiência, aquelas begónias assim mais desafiantes? Ou, portanto, já disseste que já perdeste algumas begónias, mas, não sei se conseguiste alguma dessas, portanto, conseguiste recuperá-la nos cuidados intensivos da tua tenda, assim uma ou algumas begónias que tu saibas, pá, eu sei por experiência própria Sim. que é difícil. Olha, begónia Darth Vaderiana, super difícil. Uhum, Super difícil. Por mais que repliques as condições que ela gosta, ela dá-se bem durante uns tempos. Isto é a minha experiência e da experiência também das pessoas que pensar à minha volta. uhum. Ela dá-se bem, ou não, mas imagina, começa-se a dar super bem, começa a crescer e de repente passa-se. Porque ficou mais calor, ficou mais frio, algo deste género. E ela fica completamente destruída em pouco tempo. Porém, eu acho que não há género mais fácil de propagar do que o begónia. Por mais difícil que sejam de cuidar, elas quase todas se propagam Uhum. facilmente por fragmentos de folha. Já nem digo por folha, bastam às vezes fragmentos de folha. Portanto, o conselho que eu dou a toda a gente é, se gostam muito de uma begónia que tem e ela está feliz e contente e a correr bem, não deixem de a propagar, porque essa felicidade poderá acabar em pouco tempo. E assim tem um backup. Eu costumava muito fazer isso, hoje em dia faço menos, mas costumava muito fazer isso e muitas vezes me salvou de perder uma espécie completamente. Um, e aqui em Portugal é muito difícil mantermos a temperatura estável, por exemplo, no verão. Eu, pelo menos, sempre senti essa dificuldade nas vagas de calor. Fiquei imenso calor. Uhum. Portanto, ou ligas um ar-condicionado só para as tuas plantas, ou então muitas destas begónias vão-se passar. Vão-se passar porque, apesar de elas serem de climas tropicais, muitas delas não estão em climas que vão muito acima dos 26, 28 graus, por exemplo. Portanto, 32, 34, que Uhum. seja, já é sauna para elas. Portanto, propaguem as vossas begónias sempre para terem um backup, porque é muito fácil perdê-las. Isso é verdade. Isso não é mito, é muito fácil perder begónias. E como é que tu achas, portanto, que as begónias evoluíram, portanto, ou o seu panorama evoluiu ao longo dos anos? Portanto, o que eu te estou a perguntar é mais ao nível do mercado, do cultivo. Tu vês, portanto,
que as begónias já se venderam mais, já se venderam Olha, menos? Como é que tu vês, portanto, como uma pessoa que já gosta de begónias há alguns anos, como é que tu vês essa timeline a acontecer? há muitas décadas que elas tiveram assim um momento estrelado. Mas eram mais as begónias do tipo cana, é assim que se costuma dizer. São begónias do tipo cana, como a Uhum, maculata, porque elas têm aquele caule que parece quase uma cana de bambu, por exemplo. Sim, crescem bastante em altura e têm esse crescimento assim mais de cana. Eu acho que essa e as begónias Rex foram as que criaram logo assim um grande boom. E uhum, penso que depois se perdeu mais tarde, talvez outras plantas, porque isto do negócio das plantas é como na moda, não é? Vão aparecendo outras coisas, os próprios hortos uhum, podem parar de produzir certas espécies, certos híbridos e passam a produzir outros. E às vezes não é porque a pessoa já não gosta, é porque não tem mais acesso a elas. Eu acho que depois elas ficaram assim meias em stand-by e quem tinha begónias, quem conhecia e gostava lá teria os seus meios de as obter, mas em geral não era uma planta muito que se encontrasse em ouro. Mas nos últimos anos, eu acho que o panorama mudou bastante, porque, como eu disse também há pouco, eu estou a ver begónias que eram ultra raras e super caras. Begónias que custavam à volta de 200 euros, uma planta minúscula, a serem vendidas nos hortos por 12 euros. E ainda para mais aclimatizadas a um ambiente de casa. Portanto, maravilhoso. Portanto, eu acho que a evolução foi positiva e cada vez existem mais begónias disponíveis no mercado. Cada vez é uhum. mais fácil ter várias espécies de begónias e híbridos e penso que isto vai continuar assim durante algum tempo. E porque é que tu achas, e diz-me só uma coisa, porque é que tu achas que tu acabaste de dizer que as begónias, portanto, se propagam com tanta facilidade, porque é que havia begónias a custar 200 euros? Uh, Pela raridade, às vezes, porque, ok, elas propagam-se facilmente, mas a taxa de sucesso pode não ser muito boa, ou podem ser lentas a crescer, Uhum. também é muito comum. Mas acho que muitas vezes, pelo selo da raridade, e isto acontece com as aráceas e com montes de outras coisas, não é? Quer dizer, Uhum. Portanto, tu achas que as pessoas faziam um bocado gatekeeping de: "Ok, eu vou guardar estas begónias para elas manterem este preço, eu vou vender uma ou 2 num ano para tentar, portanto, que o preço não claro, deixa muito, mas na verdade, pronto, eu consigo propagá-las até claro. com alguma facilidade, desde que o acerte nas condições Bom, da planta." mesmo que isso aconteceu durante imenso tempo, e provavelmente ainda poderá acontecer. E também, Uhum. não sei, se calhar havia um certo snobismo neste meio das begónias, do género, nem toda a gente pode ter. Não é só nas Sim, não não é é só só nas nas begónias, begónias que existe mas como eu um estive mais bocado. envolvido neste meio, senti-o imensas vezes. Yeah, tu sabes os meandros Sim. das begónias, É sim. tipo, eu tenho esta, mas nem qualquer pessoa pode ter. Portanto, ou seja, eu até te Exato. poderia vender, mas não sei se quero. Não sei se tu és merecedor, quase como se fosses merecedor ou não de ter aquela Uhum, espécie. Mas pronto, uhum. depois os hortos da Holanda estão cá para estragar isso sim. E o tissue culture e tudo. Por acaso não vejo, agora que falas nisso, eu acho que nunca vi tissue culture de begónias. Por acaso também não sei se existe, mas é bem possível. Se calhar é porque aquilo propaga tão se calhar é Ah, porque aquilo propaga tão facilmente, é assim, se acho calhar não é que preciso fazer tissue culture. sim, e muito provavelmente não é preciso. Acho que muitas vezes se compra nos hortos, às vezes até se vê a folha original, que foi espetada na terra. Não sei se alguma vez reparaste. Não. Tu vês tipo a planta frondosa, mas depois se procurares lá no meio, próxima vez que fazer um horto has de reparar. Estão lá as folhas que iniciaram toda aquela planta. Portanto, eu acho que a maioria delas, sim, são propagadas manualmente, Uhum, através de folha ou cortes. Tipo as banhas de cana, cortas um bocado da cana e aquilo propaga imenso. Ahm, sim, por acaso nunca pensei nisso. Acho que não. Acho que a cultura de tecidos não é muito. Não é preciso neste género, porque é fácil propagá-la. Imagina, às vezes tudo uma folha consegues fazer centenas, porque não nasce uma begónia de uma folha, nascem dezenas. E eu já testei uma coisa que uhum. é incrível, que é espetas uma folha de begónia na terra e ela propaga. Separas essa propagação
e continuas com a mesma folha e ela continua infinitamente a pagar. Sim, só tens que manter a folha original viva. Uhum. Deve ser a única planta que eu conheço que se que se propaga tão facilmente. Eu acho que nem as suculentas se propagam tão facilmente, porque tu realmente eu já vi, tipo, no YouTube, uma pessoa a cortar uma folha, portanto, assim, em tiras e pôr aquilo na terra e eu não queria acreditar. E tu dirias, portanto, para iniciados agora interessados em begónias, portanto, que nos possam estar aqui a ouvir, que o conselho, portanto, é que tu podes dar, ou seja, falaste já um bocadinho aqui das condições que a pessoa deve, portanto, procurar replicar, portanto, o sítio de onde elas vêm, a nível de substrato, a nível de condições, mas tu dirias, se calhar, para as pessoas começarem por que tipos de begónia e onde é que elas podem comprar essas begónias? Onde é que tu recomendarias comprar? Eu acho que as mais fáceis são a maioria das que se encontram nos hortos. Enquanto muitas vezes se encontram begónias rex e às vezes não são muito fáceis para as pessoas que esperavam uma planta com mais estabilidade e previsibilidade. Mas eu diria para começarem por begónias de cana, por exemplo. Maculatas, sei lá, begónias assim desse género. Por norma, são muito fáceis. E são begónias, quase todas essas begónias são do Brasil. As begónias do Brasil até tendem a andar-se bastante bem em Portugal, até no exterior, desde que abrigadas de gelo e de Uhum. correntes e correntes de ar frio e sei lá. Por exemplo, são begónias que estão perfeitamente bem numa varanda. Portanto, eu diria para começarem por aí. Depois, quando começarem a querer experimentar um bocadinho mais o challenge de ter uma begónia mais instável, para começarem por um híbrido Rex. Portanto, eu às vezes até acho, se calhar vou aproveitar aqui este podcast, para dizer que begónia Rex é uma espécie. Os híbridos Rex são os híbridos que foram feitos com essa begónia Rex. E chamam-se begónias Rex por que se começou a dizer assim. Não é correto. Na verdade, elas são begónias do género Rex, porque são grandes, vistosas, um, e dependendo do híbrido, há umas que são fáceis, outras um bocadinho mais moody. Mas, por norma, eu diria que as que andam aí a circular até são relativamente bem comportadas Hum. e podem começar por aí quando quiserem um bocadinho mais de desafio nas begónias. Se não, comecem logo por terrário, também verdade seja dita. Se conseguir um ambiente estável, como um terrário e uma estufa, metade do caminho está perfeitamente feito para o sucesso da planta. Se calhar até mais do que tê-las como planta de casa. Portanto, eu diria para fazer isso. Ir a um horto, a partir das que se vendem num horto. Então eu diria, qual é que dirias, portanto, que é neste momento, em 2024, a tua wishlist? E eu não digo só begónias, de wishlist, plantas no geral. Olha, eu há uns anos para cá deixei um bocado de ter wishlist. Um, Como devem imaginar, ter uma wishlist é muito fixe para uma pessoa ansiosa. Uh, de certa maneira estou a brincar, mas deixei um bocado de ter porque comecei a gostar de conhecer uma planta ou ela aparecer-me à frente ou a oportunidade de aparecer-me à frente e se eu gostar, ter. É claro que há algumas que vão ficando na minha memória e sempre que vejo que é possível tê-la, eu tendo um bocadinho em fazer com que isso aconteça. Portanto, acaba por ser uma espécie de wishlist, mas uma wishlist em que eu não gosto de pensar muito. Neste momento, eu diria que eu gostava muito de ter o Antúrio pallidiflorum, eu penso que é assim que se diz, e acho que muito em breve vou comprar. Gosto muito de Antúrios com este tipo de folha longa Uma folha e pendente. pendente. Acho Uhum. bastante interessante. Eu tenho um aqui, um Vitalio, Vitarifólio, sim, sim. não sei, não me lembro. Exato, é esse mesmo. Gostava de ter mais o quê? Gostava de ter uma Alocasia, que acho que lhe chamam Dragon Breath. Eu sei que ela tem um nome científico, mas pelo menos este é o nome comum que lhe chamam. Heterófila. É isso mesmo. Exatamente, é. As begónias, as Alocásias também estão cada vez mais se revelam com mais begónias, porque há várias. Há uma espécie que depois se converte
ou que se tiveres em vários fenótipos. E essa é uma delas, acho eu. Acho que há em prateado, há em verde, há em whatever. E assim de cabeça Uhum, só estas duas mesmo que tenho assim em mente, tipo, vou ter nos próximos meses. uhum. Ok. Portanto, nada de begónias. Nada de begónia. Porquê? Imagina, já tive tantas begónias Ok. que agora estou mais a apostar noutras coisas. Portanto, tu achas que já fizeste essa check, não é? Já fizeste essa checklist de ok, já tive esta e agora se calhar queres ter outra coisa um bocado diferente. Sim, outros desafios. Acho que também é fixe mudarmos. De vez em quando. Sim, ainda bem que dizes isso, porque eu, pá, eu sou um bocado de eras, estás a ver? Ou seja, eu comecei, pronto, eu quando comecei a ter algumas plantas, mas eu entrei na era dos filodendros e eu depois só tive filodendros. Tive vários filodendros, uns gostei, outros nem por isso despachei-os, mas eu tive na era dos filodendros. Depois não achava graça nenhuma a antúrios, achavam os antúrios todos iguais ou que pareciam folhas de couve, mas de repente eu fui banhado, portanto, pelo Instagram, pelo YouTube e etcétera, e portanto aquilo, pronto, evangelizou-me, portanto, a nível dos antúrios, e eu entrei na minha era dos antúrios, que ainda estou na minha era dos antúrios, e agora eu começo a olhar muito para plantas que eu já, pronto, anteriormente já olhava, mas eu olhava um bocadinho mais na perspectiva de função, eu precisava de plantas de terrário e, portanto, queria aquelas, precisava de plantas e queria aquelas plantas, mas agora olho muito para plantas de terrário, como as labísias, portanto, plantas assim desse género, Uhum. como as Jewel Sim, Orchid, portanto, não estou a dizer que estou a entrar nessa era, mas porque também não tenho muito espaço, mas cada vez olho mais para plantas desse género, para plantas do Borneo e para plantas portanto, mais desse nicho, e se calhar menos, cada vez menos. Porquê? Porque eu também já tenho quase os antúrios, quase todos que quero, e os filodendros também já tenho quase todos os filodendros que eu quero, então já não tenho aquela necessidade de eu quero ter mais, eu quero ter todos. Não, eu, pronto, já tenho aqueles que eu gosto, eu não preciso ter mais. E sim. então olho, realmente estou um bocado na cena de olhar para plantas também um bocadinho mais diferentes e se calhar um bocadinho menos vistas, como as plantas de terrário. Sabes que daí as begónias é um instantinho. Sim, eu estou-te a dizer, eu comecei, a olhar, estou-te a dizer, eu vi um vídeo em É que à que medida que eu fui coletando begónias, também fui colecionando plantas de terrário. tu tens umas por acaso bem fixe. E não é uma coisa, ou seja, as plantas de terrário não tens assim muita gente a vender. Às vezes aparece nos grupos do Facebook, mas não é assim uma coisa que, pá, tu vejas assim muita gente a vender Pipers e Labísias e Uhum. não há assim Sim, muita gente a vender. E as begónias, pronto, um bocado a mesma coisa. Eu não vejo assim muita gente a vender begónias, que estão aquelas que têm números, assim umas siglas e uns números, aquilo parece, pronto, assim um código manhoso e pronto, não. sim, essas são as que não são identificadas. Ok, Marco, vamos então agora fazer, portanto, o nosso plano Tinder, em que eu te vou dar nomes de plantas e tu dizes, portanto, sim ou não, conforme tu gostes ou não. E portanto, vamos logo começar por uma que ainda por cima tu já disseste que gostavas e que querias, que está na tua wishlist, que é o Anthurium pallidiflorum. Yes, quero. Espero ter um match. Ok, pronto, essa é Espero que fácil, ele faça swipe right. exato. Não é uma planta assim muito difícil, portanto, não vai fazer com certeza. Monstera adansoni variegata. Há muitos anos queria ter, hoje em dia, e nunca tive. E hoje em dia, tipo, não, Já começa a ser um bocado visto. Achas nunca. que. Se me aparecer à frente, se alguém me. Ne- Nem é por isso, eu tive tantos anos a querer, quando elas custavam tipo 4.000 euros, consegues acreditar que elas tiveram este preço, e quis ter durante tantos anos e nunca conseguia ter, que acho que perdia-se. Philodendro o charonia. Não, não. Os filadeiros para mim têm que ser muito especiais. Não estás na tua era dos philodendro. Não, Já já percebi. passou há um. Ok, então, pronto, o, o género das labísias. Portanto,
Estávamos a falar de plantas terrárias. Sim, completamente. Tenho algumas. Plantas carnívoras. Gosto muito, mas vou dizer que não, porque são muito específicas para o tipo de plantas que eu tenho. São muito diferentes do resto das plantas que eu tenho. Portanto, não vale a pena ir por aí. Ter que criar aqui mais um ambiente em casa que não tenho. Hum, Mas gosto muito. ok. Philodendro El Choco Red. Eu vou dizer sim, porque já o tive. Depois confesso que o matei de propósito. Ou seja, ele não parava de ter Spider-Man. De propósito? Tipo, nunca parava de ter Spider-Man. Ok. E eu, uma altura, pensei, ok, então morre. E deixei-o morrer. Ainda por cima, e se calhar a altura era super mau Ok. para a comunidade, porque eu tive numa altura em que ele era mesmo raro. Foi uma oferta da Ecogenera. Eles deram-me um pau. Eu tive com eles ao vivo há uns anos e eles trouxeram um Choco Red que morreu e disseram tipo, olha, se quiseres este pau, provavelmente não vai nascer nada, fica com ele. E nasceu. E eu tive um Choco Red na altura em que eles custavam centenas de euros. E mesmo assim eu tive essa atitude. Se calhar foi um bocado mal na altura, mas eu sou um bocado assim com as plantas. É tipo, pá, se não paras de me chatear, eu vou desistir. Ou dou alguém, ou não vale a pena. A vida é muito complicada. Ok. Antúrio papililámino. Sim, muito. Já, quero agora. Oia Crimson Queen. Sim, eu tenho, na verdade. E é muito bonita. Acho que é uma boa Ok. planta de casa. Vistosa. Bonita. Ok. Tá. Dá-se bem. Dá. Assim, dá-se bem, portanto, as Super condições em casa. rewarding. Ok. Ficus Tineque. Não. Não, porque já há muitos anos aprendi que ter árvores em casa resulta em algumas, mas não acho especialmente interessante. Já tive algumas ficos, nunca tive essas ficos. E são cultivar, não é? Tinec é uma variedade. Sim, é como se fosse, É elástica, mas... é como se fosse exato. variegada, sim. Portanto, Elástica exato. variegada. Diria que não. Nada contra, Ok. mas também tem que ser. Mas também nada a favor. Sim, acho Ok. que fica muito estilada, a menos que tenhas tipo megalo. Sim, é uma planta que precisa um bocado de, pronto, como qualquer árvore que esteja em casa, precisa de sol direto, precisa de muita luz, precisa de algumas condições Sim. específicas. Ok, Marco, olha, obrigado pela tua participação. Eu desejo, portanto, todo o sucesso, portanto, para os teus projetos e para a tua coleção, tanto de oias, portanto, e para atingir, obviamente, a tua pouca wishlist, porque tu não és assim homem de ter propriamente uma wishlist, és de olhar e comprar, pronto, ótimo. Vocês podem ver a conta do Marco no Instagram, portanto, The Upstairs Jungle. Portanto, já sabem, se tiverem perguntas, podem enviar para a minha conta, Age of Plants, ou diretamente para o Marco. Já agora, Marco, porquê que o teu nome é The Upstairs Jungle? Tu moravas num sótão na altura? Sim. Num sótão. Ok. Eu morava numa casa que era um sótão convertido em casa, sabes? Aquelas casas águas furtadas. Águas furtadas. Ok, pronto, já percebi então de onde é que vem o Exato. nome. Hoje em dia, Pronto, já não faz sentido nenhum. Já não moro nada numa casa assim. Portanto, se quiserem muito que se fale, portanto, em algo no próximo episódio, como já tem acontecido, algumas pessoas virem falar comigo, gostava de ouvir isto, gostava de ouvir aquilo, já sabem, podem sempre enviar sugestões. Muitas das vezes o interesse de alguém é o interesse de muita gente. E obrigado por estarem desse lado. Até à próxima.